dados. Legal, entender que tem especialistas no mercado de remuneração, né? E, obviamente, acredito que a IA tende a ajudar muito esse tipo de profissional na melhor tomada de decisão. E a questão de tabela salarial e toda a estrutura de cargos e salários, ela tem um trabalho manual no passado, né, muito grande de análise, de construção, que eu acredito que a IA pode otimizar demais isso. Com certeza. E aí eu acredito muito em até análise preditiva, né? Então, como utilizar a IA para garantir melhor a estruturação dos dados e a gente conseguir ter mais análise preditiva de turnover. Aqui eu estou abaixo do mercado, como que eu vinculo até com outros indicadores de absenteísmo, clima organizacional. É um combinado de vários indicadores que a área de remuneração consegue, de maneira estratégica, subsidiar melhor a liderança de, aqui, não só por uma questão de salário, mas pelo contexto da remuneração intangível, né? Aqui tende a ter um turnover futuro. Como que a Assim Salarial tem se movido nesse sentido? Assim, vocês acreditam nesse movimento também? Muito, 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 muito. Assim, a gente faz alguns estudos, né? O exemplo também de um outro case, de uma empresa que durante 2 anos, a maior turnover estava em abril. Até eles entenderem, sabe por quê? Porque eles davam o bônus ali em março, PPR em março, e as pessoas esperavam ganhar para sair. Então, assim, só que nem todo mundo consegue, às vezes, fazer uma análise que se eu pegar durante os 2 anos, o turnover, os motivos, e cruzar com isso, com dados, com salários, tudo isso, eu vou conseguir ter essas análises muito mais preditivas e esperar para trabalhar durante 1 ano a retenção dessas pessoas para que elas não saiam no próximo ano por este motivo, né? Então, o que nós estamos fazendo? A gente está desenvolvendo já há muito tempo, nós já temos muito trabalho de análise, né? E essa análise de cruzamento de dados de uma base de mais de 400 mil salários, né? De anos de pesquisas, de muitos cargos, e o que a gente faz hoje é cruzar todas essas informações, né? O turnover ao longo dos anos, como é que estão os salários movimentando ao longo dos anos, a quantidade de júniores ao longo dos anos, que com toda a IA, sim, está diminuindo a quantidade de pessoas que atuam com cargo júnior, né? Ao mesmo tempo, os sêniors estão contratando mais, mas a média salarial não está aumentando, porque as pessoas estão sendo, às vezes, promovidas, estão como sênior, mas estabilizou um pouco o salário, né? Não está aquela agressividade que teve lá atrás, até pós-pandemia, precisamos de pessoas, aumentou o salário de todo mundo virou sênior e não entregava. Então, está tendo uma movimentação mais estável nesse sentido. E o que a gente faz é trazer para a empresa muito essa inteligência salarial. É poder, com toda a base que a gente tem muito consolidada, junto com dados da empresa, trazer essas análises para cruzar. Quanto eu tenho de orçamento, se eu enquadrar as pessoas, qual que é o meu impacto financeiro para enquadrar todo mundo no inicial da tabela? Quantas pessoas estão excedendo o valor da minha tabela nova e que eu vou ter que olhar se são pessoas que estão performando, por isso que elas estão ganhando mais, ou só porque os salários estão altos e elas já não deveriam estar aqui. Então, todo o movimento que a gente faz é para trazer uma inteligência salarial para toda essa base de dados que a gente tem com as empresas. Legal. E hoje, assim, se você pudesse dar uma dica pro profissional de RH que sempre trabalhou em remuneração, assim, nesse novo mundo de cada vez mais seniorização, né? A gente tem que buscar isso, porque as atividades rotineiras tendem a ser substituídas, né? Mas a estratégia, como que a gente entra na estratégia? Se você pudesse dar uma dica para esse profissional, qual dica seria? Olha, tá muito colado no negócio. E entender muito de números, entender muito de dados, né? A gente fala muito agora de design organizacional, headcount, o impacto do custo, da estratégia, e tem que estar colado no negócio para entender, né? Porque isso começa a se desmembrar para a operação, né? Então, não precisa entender exatamente todos os processos de remuneração, da descrição, mas um bom profissional
tem que olhar para isso, tem que olhar para essa remuneração intrínseca, extrínseca, tem que olhar para tudo que a empresa precisa alinhado ao negócio, né? Sair da cadeira, né? Ser mais consultor estratégico do que propriamente remuneração. E olhar para as tendências, né? Mudanças de cargos, de estrutura, a gente fala muito de pay for skills, que é olhar para a remuneração por habilidades, que era lá antigamente, e aí era subjetiva, e veio performance, mérito, e aí as pessoas agora com toda essa questão de saúde mental, pressionadas por entregas, voltou as habilidades por causa desse movimento, né? Porque o júnior entrega mais do que às vezes um sênior, mas como é que eu vou crescer esse júnior se ele está entregando a mesma coisa, né? Como é que eu vou diferenciar ele? E aí entra muito essa remuneração por habilidades, as pessoas que estão realmente com habilidades conectadas ao quê? Ao negócio. Não é mais só aquela competênciazinha, uma boa comunicação, organizada, aquelas coisas escritas, nada, o plano de cargo de salário. Mas sim fazer esse processo, né? Então, acho que esse é um bom profissional, tem que saber conectar com tudo isso. Conectar com todas essas dores, com todos os processos, alinhar no negócio, para conseguir ter as melhores estratégias de remuneração. Legal. E o colaborador, assim, pegando, né, tá cada vez mais complexo decidir as carreiras futuras, né? Eu estava conversando com uma amiga minha essa semana sobre faculdade. O que vai se fazer, né, de faculdade e tal. E eu falando da engenharia naquela época e tal, e aí perguntando, a gente falando sobre medicina, poxa, fazer medicina, direito, engenharia, né, que eram cursos muito clássicos, né, mas assim, imagina 5 anos de faculdade, como que cada curso desse vai estar daqui 5 anos no âmbito de carreira, né? Então, eu fico pensando os adolescentes tomarem agora uma decisão de carreira, acho que é um dos momentos mais difíceis que eu já vi, assim. E as pessoas, assim, o que tu tem visto de tendência das carreiras? Elas estão realmente, não diminuindo, né? Mas elas estão tendo uma troca muito grande, né, então, de cadeira. Assim, ó, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que ela é dentista e está se tornando especialista em marketing. Conversei com outra pessoa, arquiteta, que está fazendo psicologia e quer atender. Eu estou vendo que, assim, a gente não vai mais ter uma carreira só. Nós vamos ter várias e nós vamos ser multidisciplinares, né? Então, tem muito a formação, aquilo que eu quero atuar, mas as pessoas estão mudando. Elas estão mudando porque elas procura outros propósitos, porque tu não vai mais fazer a mesma coisa a vida inteira, durante 20, 30 anos, como era antigamente, né? Então, eu sempre digo, assim, para olhar, claro, uma medicina, e mesmo assim, né? Mesmo médicos, hoje a gente já vê médicos empreendedores já diferentes, criando software, né? Na área de tecnologia, mas é muito assim, ter olhar o que a gente quer, né, para frente. E isso vem, né? Tenho 2 filhos e eles estudam num colégio Montessori que estimula muito essa autonomia das escolhas, o planejamento do tempo, as suas entregas. E para mim isso são competências que vão ajudar para qualquer carreira que eles vão seguir lá na frente, né? Então eu brinco com meu filho, ele quer jogar basquete e aí ele queria voltar, ele queria desistir. Aí eu falei para ele: se é algo que tu quer, eu sei que tu é muito novo, com 10, 11 anos para dizer, mas assim, chegar com 15 e resolver jogar basquete, tu não volta para esse tempo. São habilidades que tu vai olhar para frente. Agora, se tu jogar até os 15 e chegar e dizer com 15, não, eu não quero mais, eu quero seguir outra vida, tá tudo bem. Mas aquilo que a gente gosta, a gente vai fazendo ao longo do tempo e não mais esperar. Eu quero ser diretor, seria legal ter inglês para ser diretor. Vão fazendo. Então, assim, não dá mais para esperar. O conhecimento, ele tá... É muita informação. Então, a gente tem que olhar para aquilo que faz sentido, né? Ter um foco de um propósito e aí a gente vai conseguir encaixar, né, uma formação que não vai ser só ela, né? Vai ter tudo isso em volta, né? E aí eu vejo a percepção do nosso valor no mercado, né? Ele vai mudando também, né? Então, a cada movimento que a gente faz de carreira, a gente tem que recalibrar também o quanto a gente está buscando valorização, seja monetária, seja um reconhecimento via sua satisfação, seja o que te dá mais liberdade. As carreiras, elas têm
sido tão pulverizadas, né? Sim. De que tá cada vez mais difícil ficar no clássico e as pessoas têm sido multitarefas, né? Isso para as empresas eu vejo como um desafio, porque a grande maioria dos gestores e das empresas, elas querem a dedicação e a full time da vida do colaborador, que o colaborador só pense e respire aquela empresa. E aí isso acaba sendo um grande ofensor para a retenção dessas pessoas que são multicarreiras. E que é cada vez mais tendência de mercado, né? E aí é uma pena, porque as empresas acabam perdendo pessoas que performam no horário contratado, digamos assim, né? Mas que a vida delas não é só aquela empresa. Isso é um movimento que tu também tem visto? Sim, vejo. Assim, as empresas estão aprendendo com todo esse modelo, né? Modelo, né, que a gente passou pela transição e remoto, híbrido, ferramentas para lidar com todo mundo, né? E muitas tiveram que ter controles para que as pessoas não deixassem de entregar. Só que com essas habilidades, as pessoas estão acelerando muito mais, né? Seja as suas entregas, seu desempenho. Então, a gente não fala mais só do apoio da inteligência artificial. Ela já é no nosso dia a dia. E a gente agora vai ter que trazer o lado humano para tudo isso, né? Nós vamos trabalhar junto, dia a dia. É o nosso assistente e o lado humano. Então, a partir do momento que eu trago o lado humano para olhar para tudo isso, é onde eu me desenvolvo mais e é onde eu olho. Então, eu posso hoje ocupar uma cadeira, mas que eu vou olhar para isso, eu conheço isso, eu conheço marketing, eu conheço vendas, mas eu hoje estou nesta cadeira. É claro que, assim, as pessoas, quando elas se tornam especialistas, utilizar uma inteligência artificial sendo especialista é muito bom. É muito bom, porque tu domina aquilo total. Isso aí. É incrível. É muito bom. Mas eu gosto da carreira em T por isso, sabia? Eu gosto porque a carreira em T, você é especialista, você criou toda a sua especialidade, mas em algum momento você tem, né, algumas habilidades e que ocupa algumas cadeiras na empresa e que isso te torna um profissional mais completo. Mas você tem a sua essência da especialidade sempre.